Gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. Estaremos lendo os versos de 1 a 5. Evangelho de João, capítulo 17, versos de 1 a 5. Temos nesse texto o início da oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 17, versos de 1 a 5. Gostaria de pedir que aumentasse as luzes no ambiente para facilitar o acompanhamento na leitura por parte dos irmãos. Assim, escreve então o apóstolo João a respeito desta oração do Senhor Jesus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o teu nome, Pai, e agradecemos pela tua palavra. E agora, Pai, que a tua palavra foi lida, nós suplicamos que o teu Espírito esteja nos dirigindo, para que possamos entender o recado que tens para cada um de nós. Ajuda-nos a aplicar este recado na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de Deus aponta para o Senhor Jesus Cristo desde o princípio até o final. Muita coisa do que estava ainda no Antigo Testamento já apontava para Jesus Cristo. E no Novo Testamento é resultado da vida, ministério, ensino de Jesus, seu sacrifício na cruz, sua morte sacerdotal no nosso lugar, a sua morte na cruz por nós. E a Bíblia nos apresenta Jesus como modelo. Em Hebreus capítulo 12, verso 2, o escritor aos Hebreus diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nosso alvo, nosso exemplo é o Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando uma série de mensagens neste mês a respeito do que Deus espera de nós. Ontem à noite nós falamos bastante a respeito dos nossos planos, daquilo que nós colocamos como objetivo num novo ano. Estaremos numa série a respeito do que Deus espera de nós. Gostaria que hoje estivéssemos meditando sobre o exemplo que Jesus nos dá, e se Ele nos dá esse exemplo, é porque espera que estejamos seguindo este exemplo. O exemplo que Jesus nos dá em oração. O que é que podemos aprender com Jesus a respeito de oração? Esse texto que nós lemos é o início da oração sacerdotal. Todo o capítulo 17 de João é a oração de Jesus naquele momento que antecede a sua morte. Mas poderíamos extrair lições, e gostaria de que pudéssemos meditar também em outras lições que podemos ver na vida de Jesus em outros momentos. O que é que podemos aprender com ele sobre oração?
Jesus estava constantemente em oração. Este é o ponto de partida. Mas nós vemos que Jesus esteve em oração em momentos especiais. No início do seu ministério, logo após o batismo, depois que ele teve aquela experiência em que, quando foi batizado por João, uma figura corpórea, à semelhança de uma pomba, pousou sobre ele, e ouviu-se uma voz do céu dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." E logo em seguida, ele é dirigido pelo Espírito ao deserto. E ele passa 40 dias ali em oração e jejum. Ele dedica esse tempo no início do seu ministério. Entendo eu que o Senhor Jesus estava ali colocando diante do Pai tudo o que ele tinha como necessidade de orientação da parte do Pai. Durante o seu ministério, ele vai dizer que tudo que ele ensinou aos discípulos é aquilo que ele recebeu do Pai. E nesta hora, nós vemos que o Senhor Jesus, depois de passar todo esse tempo em oração, temos comentado aquilo que acontece quando Satanás chega e diz: "Transforma essas pedras em pães." No momento em que o Senhor Jesus sentiu fome, Satanás disse: "Transforma essas pedras em pães." E já compartilhei com a igreja aquilo que era o meu pensamento na infância, adolescência, de que qual era o problema de Jesus transformar a pedra em pães? Ele tinha poder para isso. Então, por que é que isso se tornou uma tentação? E aí entra a importância que Jesus dava à oração. Porque a resposta que Jesus dá para Satanás não foi: "Não, seria pecado transformar pedra em pães." A resposta que ele dá, apesar de que na continuidade ele vai falar sobre o tentar a Deus, o querer que Deus faça o que a gente quer, na continuidade ele vai tratar desse tema. Mas nesta hora ele responde dizendo: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." O que Jesus responde então é: olha, o que está sendo mais importante para mim agora é a orientação que eu estou recebendo do Pai. Meu momento agora é da alimentação espiritual em oração. Eu não trocaria por parar e me alimentar do pão material. Agora é o momento em que eu estou absorvendo do Pai toda a orientação para o início do ministério. Jesus disse: "Eu não vou interromper." E talvez a gente podia fazer uma brincadeira dizendo: "Eu estou só começando." 40 dias e 40 noites, mas ele poderia dizer: "Agora que eu estou começando." E de fato ele estava começando, porque nós vamos ver que ao longo do ministério de Jesus, aquela orientação que ele recebeu no início do ministério não foi o suficiente para todo o seu ministério. Ao longo desse ministério ele estava sempre em oração junto ao Pai. A gente vai ver que antes dele indicar os seus discípulos, dele convidar aqueles que estariam próximos a ele e que ele enviaria a pregar, o texto bíblico diz que ele passa uma noite em oração. Podemos ter isso lá em Lucas capítulo 6, versos 12 e 13. Ele passa uma noite em oração. E então, quando desce do monte aonde havia subido para orar, ele chama os seus discípulos. Seus discípulos já formam uma multidão. Tem muita gente que está andando atrás de Jesus para ouvi-lo pregar e ensinar. E dentre aqueles, ele escolhe 12 que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Nós vamos ver que no dia da sua morte,
No dia da sua morte, o Senhor Jesus ora em 3 ocasiões, são registradas orações do Senhor Jesus. Esse texto que nós lemos do capítulo 17 de João, da oração sacerdotal, é algo que acontece já na noite do que nós chamamos a véspera da sua morte. Eu estou dizendo aqui do dia da sua morte, porque para o judeu o dia começava com o pôr do sol. Então, a partir do pôr do sol da quinta-feira, já era a sexta-feira na qual Jesus haveria de ser pregado na cruz e morrer. Então, neste dia da sua morte, enquanto estava na presença dos discípulos, talvez ainda naquele cenáculo onde havia sido celebrada a Páscoa, ele faz esta oração do capítulo 17. Mais adiante, já preso à cruz, nós temos que ali na cruz o Senhor Jesus expressou alguma coisa por 7 vezes. 7 vezes ele disse alguma coisa, pronunciou alguma frase. Dessas 7, 3 foram orações. A oração dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, esta oração foi até em nosso favor, né? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Depois ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? No meio daquele sofrimento, ele se dirige ao Pai, até mesmo contestando o que está acontecendo. Algo que acontece conosco também em determinadas ocasiões, quando estamos passando por uma dificuldade, nós nos dirigimos a Deus e dizemos: Deus, por quê? Jesus fez isso e ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? E finalmente ele vai dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O início do seu ministério foi uma oração, o fim também uma oração. Aquilo que o Senhor Jesus então realizou na sua vida, no seu ministério, é exemplo para nós. Agora, gostaria de focar um pouco também em como é que Jesus orava. De que forma é que nós podemos e devemos orar? De que se constituía a oração de Jesus? Em primeiro lugar, Jesus orava ao Pai. Jesus orava diretamente ao Pai. E alguém pode dizer: pastor, mas ele era filho de Deus, então ele tinha um acesso especial. Mas ele mesmo disse, na hora que os discípulos chegaram para Jesus e disseram: mestre, ensina-nos a orar, como João Batista fez com os seus discípulos. Os discípulos viam Jesus orar e Jesus orava por muito tempo. Mencionamos a oração que Jesus fez no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, no dia da sua morte, e naquela ocasião ele conclamou os discípulos a orarem com ele, e depois de 1 hora ele volta e encontra os discípulos dormindo e diz: vocês não conseguiram orar nem 1 hora comigo. Os discípulos viam Jesus orar e queriam aprender como é que Jesus orava, como é que eles deviam orar. E aí Jesus responde dizendo: vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. A maneira como Jesus orava é a maneira como ele nos ensina também a orar. Orar diretamente ao Pai. Porque qualquer outra forma seria diminuir Deus. Qualquer outra forma seria colocar Deus numa condição que não é a realidade. Já tenho compartilhado aquela expressão de uma conhecida
que dizia assim: eu prefiro orar de madrugada, porque de madrugada as vias estão mais descongestionadas, né? Então não vai dar ocupado, né? Na hora de falar com Deus. Bem, em primeiro lugar, humanamente falando, isso já não teria sentido, porque se as vias estão desocupadas aqui no Brasil, elas estão super ocupadas na China, no Japão, na Índia, os países mais populosos da Terra, aí é que vai estar tudo congestionado. Mas Deus é onipresente, Ele é onisciente. Então Ele sabe do nosso pensamento. O salmista diz: ainda a palavra não me chegou à boca, e tu já a conheces toda. Fazermos de outra forma seria dizermos que Deus não pode nos ouvir, mas Ele está atento. Jesus orava Pai, e Ele diz: vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. Mas Jesus também, Ele ora por si mesmo. E nesse texto que nós lemos, ele vai dizer: glorifica ao Filho, a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Ele está orando em alguma coisa que diz respeito a si mesmo. Essa parte a gente sabe fácil, né? Essa parte de orar a respeito daquilo que é o nosso interesse, essa é a nossa prática normal. E muitas vezes a gente chega até diante de Deus em oração com a nossa lista de compras, né? Como quando a gente vai no supermercado e a gente diz: hoje eu quero isso. E então a gente chega diante de Deus, apresenta a nossa lista de compras. E Jesus orava por si, mesmo entendendo que a resposta do Pai poderia ser negativa, como foi naquela oração que ele fez ali no Getsêmani. Ele pediu ao Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu o beba. Mas ele conclui a oração dizendo: mas seja feita a tua vontade e não a minha. A gente pode orar do jeito que a gente prefere. A gente pode pedir a Deus de acordo com aquilo que é o nosso sentimento, aquilo que é o nosso desejo. Mas Jesus nos ensina que a nossa oração deve concluir também com: mas seja feita a tua vontade e não a minha. Na fé de que a vontade de Deus é sempre o melhor. A vontade de Deus é aquela que vai trazer os melhores resultados. Se Deus atendesse aquela oração de Jesus e dissesse: tá bom, eu não vou deixar você passar pela cruz, nós estaríamos condenados pelos nossos pecados. Nós estaríamos então recebendo aquilo que merecemos, o afastamento completo de Deus, porque Deus não faz conciliação com o pecado. Por isso precisou enviar Jesus para pagar pelos nossos pecados, para poder nos oferecer perdão, salvação, vida eterna. Ele respondeu não para Jesus, e o propósito dele era o da salvação de todo aquele que crê. O propósito dele era algo melhor. Por isso, Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer que Jesus humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, ele ora por si mesmo. Ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele também orou por nós. A maior parte desta oração sacerdotal é por aqueles que haveriam de crer nele. Ele ora pelos seus discípulos, mas ele diz: não apenas por estes, mas
por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, por aqueles que por meio da pregação desta mensagem de salvação em Cristo, estarão compartilhando essa fé e outros virão a crer em mim. Essa oração de Jesus atinge a nós hoje, a cada um que crê em Jesus como seu Salvador, que recebeu a Jesus como Salvador e Senhor. Isso nos ensina que a nossa oração não deve ficar limitada também àquilo que dissemos há pouco, de que nós temos com facilidade a prática de orar por nós mesmos, mas Ele nos dá o exemplo de orar por outros, de incluir na nossa oração outros. Já tivemos aqui um momento de intercessão e oramos por aqueles que não puderam estar aqui hoje, que estão talvez enfermos, hospitalizados, e por aqueles que estão ao alcance do nosso testemunho, para que possamos compartilhar a mensagem de salvação em Cristo. Mas Jesus também ora neste capítulo 17, e logo no primeiro versículo, ele ora para a glorificação do Pai. Glorifica a teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Para que o Filho glorifique a ti. Ele ora para que o resultado de tudo isso que ele está pedindo seja a glória de Deus. O apóstolo Paulo vai escrever dizendo que nós fomos criados para a glória de Deus. E então, toda a nossa vida, a glorificação a Deus não se restringe apenas ao momento quando nos reunimos e cantamos louvores ao seu nome, mas toda a nossa vida deve ser para a glória de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer também: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Jesus nos dá o exemplo em oração, de que o objetivo é para a glorificação de Deus. Então, como deve ser a nossa oração? Em primeiro lugar, ao Pai, mas também em todo o tempo. O apóstolo Paulo vai dizer: orai sem cessar. E a gente vê que a oração de Jesus é como se ele em cada momento estivesse conversando com o Pai a respeito daquele momento. Ele estava dialogando com o Pai como nós fazemos com um amigo. E a gente então compartilha alguma coisa do amigo, a gente diz o que vai no coração, a gente ouve a palavra do amigo. Orai sem cessar, por nós, pelas outras pessoas, para a realização da vontade de Deus. Na oração modelo que o Senhor Jesus deixou, ele vai dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Que a tua vontade esteja se cumprindo aqui na terra, que nós possamos ser instrumentos da realização dessa sua vontade, que possamos estar nos colocando nas suas mãos, para que a sua vontade seja feita. E finalmente, para a glorificação de Deus, para que Deus seja glorificado na nossa vida. O que significa glorificar? O que quer dizer esta palavra glorificação? John Piper, ele faz uma comparação. Ele compara a palavra glorificar e, em primeiro lugar, ele usa a expressão embelezar. É como se a gente estivesse embelezando, mas aí ele próprio volta atrás e diz: mas isso nos leva num caminho que pode levar à interpretação de que a gente precisa melhorar Deus, que a gente pode fazer Deus melhor do que o que Ele já é. Não se pode embelezar o que já é infinitamente belo. Ele usa então a expressão magnificar.
Mas aí a gente pode dizer, magnificar também não tem o sentido de aumentar? E então, será que a gente vai conseguir aumentar Deus? E ele então faz uma aplicação que traz um pouco de luz sobre o que significa essa glorificação. Ele faz a comparação primeiramente, mas assim, abrindo mão deste sentido, primeiramente com um microscópio. Um microscópio, ele aumenta. Você coloca alguma coisa bem pequena ali sob a lente do microscópio e você vê aquilo grande. Mas isso também não se aplicaria a Deus, porque é como se a gente estivesse mostrando Deus maior do que o que Ele realmente fosse. Ele então utiliza, e agora de uma forma afirmativa, positiva, um telescópio. O telescópio também aumenta, mas o que é que ele faz? Ele mostra o que parece ser só um pequeno ponto de luz lá no céu. Ele aproxima, e a gente consegue ver um pouco mais da grandeza que tem aquele ponto de luz. De repente, o que parece uma estrela é, na realidade, uma galáxia com milhões de estrelas. E através do telescópio a gente consegue ver de uma forma mais próxima a grandeza do que parece um ponto a olho nu. Glorificar a Deus significa que Deus seja visto mais de perto em sua grandeza. Que possamos conhecer melhor a Deus, pela maneira em que Ele é glorificado, e Ele é glorificado na nossa vida. Dentro do texto que lemos, gostaria de extrair o versículo 3. O versículo 3 vai dizer: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna está em conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. A vida eterna está em sabermos de fato quem é Deus. A imagem que se tem de Deus pode ser uma imagem distorcida. Alguém está olhando para o céu, está vendo somente aquele pontinho de luz. Mas à medida que Deus é revelado, e Ele é revelado na Sua palavra, ao distribuirmos essa palavra, estamos propagando quem é Deus. Ele é revelado da maneira como nós louvamos a Ele, e aquilo que nós dedicamos a Ele da nossa vida em adoração. E quando pensamos nisso, às vezes podemos pensar só aos momentos em que estamos aqui, mas de fato o nosso louvor, a nossa adoração é em cada momento da vida. Em cada momento da vida, que a vida seja para glorificar o seu nome, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E então toda a nossa vida pode ser uma expressão de Deus, pode fazer com que pessoas possam conhecer quem é Deus, pode fazer com que pessoas possam saber que por trás dos princípios que procuramos aplicar na nossa vida, está um Deus justo, um Deus amoroso, um Deus gracioso, um Deus que busca o nosso bem mesmo quando nós agimos contrariamente à sua vontade. Um Deus que está disposto a nos perdoar, um Deus que está disposto a nos dar uma segunda chance, uma terceira. Ele está disposto a nos ver acertar o nosso caminho, sempre. Deus é glorificado na nossa vida quando aplicamos a sua vontade no nosso viver. E para aplicar a sua vontade, nós dependemos realmente de oração. Se Jesus se aplicou à oração,
quanto mais precisamos nós. Mencionamos a oração modelo, e Jesus também ensina na oração modelo: não nos deixes cair em tentação. E então a maneira como nos aproximamos dele em oração vai nos encaminhar para que não venhamos a cair em tentação. Quanto mais próximo estivermos a ele, estaremos tendo na nossa vida a glorificação do seu nome. O que é que Jesus nos ensina a respeito de oração? Tanta coisa. E precisamos então buscar aplicar no nosso viver. Aplicar, em primeiro lugar, atendendo àquilo que ele disse logo no começo. Porque no versículo 2 ele vai dizer: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Que ele conceda a vida eterna. Jesus Cristo diz que recebeu a autoridade do Pai para conceder, para dar vida eterna a todos aqueles que, se a gente olhar no princípio desse mesmo Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Crer em Cristo como Salvador, ter a Cristo como Senhor da vida. Esta é a primeira coisa que precisamos. É fazer aquela primeira oração que diz: sim, Jesus, eu quero que tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. E se Ele é o Senhor, a oração vai continuar dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. E talvez você entrou aqui hoje sem ter ainda certeza da sua salvação, de vida eterna. Talvez você ainda tinha alguma dúvida do que seria o seu destino na hora de chegar diante de Deus no juízo. E o que é que Deus haveria de dizer? Para onde Ele haveria de lhe encaminhar? O Senhor Jesus veio para conceder vida eterna. Ele veio para dar segurança de vida eterna. A vida eterna é algo que podemos ter e podemos saber que temos. Mesmo o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 14, ele vai dizer: esta é a certeza que nós temos nele. E vai dizer: eu vos tenho dito estas coisas para que saibais que tendes a vida eterna. Podemos ter a vida eterna e podemos saber que temos a vida eterna. Podemos ter esta certeza, esta segurança. Isso nos dá paz com Deus, isso nos dá tranquilidade até para quando chegar o momento de partirmos desta vida, mas sabermos que temos um encontro com o Pai. Como a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 7, vai testemunhar a respeito de Estevão. Estevão estava sendo apedrejado por pregar a mensagem do Evangelho. E ele olha para cima e diz: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está sentado, que está em pé. Naquela ocasião ele diz: está em pé ao lado do Pai. A salvação, a vida eterna é algo que podemos ter e podemos saber que temos. E você pode nesta hora
dizer para Deus: sim, eu quero que Jesus seja o meu Salvador e o meu Senhor. Aí mesmo onde você está, você dizer do seu coração para o coração de Deus: sim, Senhor, eu quero receber a Jesus como meu Salvador. Eu entrego a minha vida nas mãos de Jesus. Eu quero viver para glorificar o seu nome, para a realização da sua vontade. Senhor Deus, louvamos o teu nome, Pai, e agradecemos. Agradecemos porque podemos ter esta segurança de vida eterna, de perdão, de reconciliação contigo, de que o pecado, que era uma barreira, uma separação que havia entre nós e a tua pessoa, esse pecado foi removido por Jesus, que o pregou na cruz, levou sobre si ali na cruz, assumiu a cruz em nosso lugar, para poder nos oferecer perdão, salvação, vida eterna, de graça, por meio da fé, como diz a tua palavra. Assim, Pai, nesta hora, se alguém faz a entrega da sua vida nas mãos de teu Filho Jesus, que o teu Espírito esteja confirmando no coração de cada um a riqueza que é esta entrega, a beleza que há em podermos ter paz contigo, reconciliados, justificados por meio da fé. E que a experiência da vida cristã de todos nós possa ser esta experiência de glorificação do teu nome, de estarmos buscando a realização da tua vontade, de podermos abrir mão daquilo que pode ser até nosso desejo terreno, mas quando se contrapõe à tua vontade, podermos ter a fé de que a tua vontade é o melhor para nós, que fazer do teu jeito é o que traz os melhores resultados, os resultados mais valiosos. Assim, Pai, dirige a nossa vida, usa-nos para a glória tua, que o mundo possa te ver de uma maneira mais real, verdadeira, como através de um telescópio, que possamos ser estas lentes que colocam em evidência a tua grandeza, o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade, a tua santidade, e que, Senhor, mais e mais pessoas possam encontrar aquilo que encontramos em Ti. Dá-nos um ano de 2017 ricamente abençoado, mas que seja também através destas bênçãos, maneiras como estaremos revelando a Ti nas nossas vidas, tanto reunidos como igreja, como na vida particular de cada um. E que desta maneira teu nome esteja sendo sempre glorificado. É a oração que fazemos nesta hora. Leva-nos em paz aos nossos lares, dá-nos uma semana de bênçãos, faz-nos estar atentos à tua voz em cada momento, em nome de Jesus. Amém. Amém.